Nós vamos estudar a lição 2, Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 25. Nós estamos nessa revista nova, Desigrejados nem pensar. Um texto muito oportuno, que fala sobre a necessidade da nossa comunhão com os irmãos, nossa participação na igreja, que também é um momento de comunhão com Deus. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na primeira lição, nós vimos um pouquinho sobre o que é a igreja, uma comunidade que expressa adoração, a comunidade de indivíduos chamados por Deus por meio da palavra. A igreja é um local de união com Deus, união com os irmãos. E aqui nessa lição de hoje, ela vai falar mais sobre essa natureza e missão da igreja. E nós percebemos que a igreja, ela é uma organização, ela é organizada, ela tem esse aspecto, né, de hierarquias, de estrutura. E também a igreja é um local de aprendizado, em um local onde nós nos preparamos para ensinar outros. É um local também onde nós exercemos os nossos dons espirituais, servindo no corpo de Cristo. Então aqui na introdução, ela faz uma série de perguntas, né? A importância, qual a importância dessa natureza organizacional da igreja. E é isso que a lição tenta aqui já responder no ponto 1. Então vamos lá? Ponto 1. A organização de um povo. Então, desde o Antigo Testamento, nós percebemos que a igreja ela sempre teve esse aspecto, né, de organização. Não é um lugar simplesmente porque é uma relação com Deus, algo espiritual, é algo que não tem uma lógica, não tem uma sequência, não tem alguma coisa de estrutura. Pelo contrário, ela é bem estruturada naquilo que ela se propõe a fazer, que é servir a Deus, que é anunciar a Deus. Então a lição lembra de Israel, as ordenanças, dos ritos, os instrumentos que eram usados naquela época. Fala também da questão da genealogia, um povo que era separado por raças, por tribos. Um exemplo aqui é a tribo dos levitas, que executavam, serviam ao templo. Então sempre existiu essa questão tá difícil essa palavra, hein? Organizacional. Sempre existiu e continua. Quais elementos então fazem parte das nossas igrejas locais hoje? Ponto 2. A vida
na comunidade local. E a gente já vai para o nosso texto, Hebreus, capítulo 10. A gente conhece bastante essa passagem, né? Não deixemos de congregar, como costumes de alguns. Hoje a gente vai ver um pouco mais de perto o contexto desta passagem. Então ele fala que o livro todo de Hebreus, ele traz esse convite para que as pessoas entendam a suficiência da obra redentora de Cristo. Sabemos que a igreja, ela foi muito atacada. E uma das formas da igreja ser atacada é que pessoas que se infiltravam na igreja e que entendiam que Cristo não era suficiente, que sim, Cristo, não eram pessoas que negavam a Cristo, mas além de Cristo, eles deveriam voltar aos seus rituais antigos, eles deveriam, assim, voltarem às suas práticas, as práticas do Antigo Testamento. E Hebreus vai mostrar a suficiência da obra de Cristo, a importância de termos esse compromisso com a igreja e não simplesmente poder entender que é algo além disso. O que acontecia então, que por essa cobrança deles cumprirem ritos, deles voltarem a práticas do Antigo Testamento, eles deixavam de congregar, eles não achavam que era tão importante esse congregar, mas eles sim buscavam respeitar lá os seus ritos todos. E claro, irmãos, isso acontece, isso gera uma divisão. As pessoas que entendem de um jeito, entendem de outro. E a pregação de Hebreus é exatamente para forçar, para que aquelas pessoas compreendessem, tivessem base naquilo que eles estavam vivendo, e assim pudessem ser unidos, professarem a mesma fé, o mesmo batismo, estavam assim unidos. Hebreus aponta para a superioridade de Cristo em relação às leis cerimoniais. Então a gente bem acostumado, né, a lembrar de Hebreus como não uma contradição a Levítico, mas como uma explicação daquilo que Levítico ensinava a respeito da lei, dos sacrifícios e todos os rituais, mostrando que agora Cristo é superior, ou seja, Cristo veio no lugar. Aqueles ritos todos eram símbolo do que Cristo seria, do que aconteceria na morte e ressurreição de Cristo. Então, para nós, eu acredito que é um assunto bem conhecido. E aí, é claro que a demonstração de Hebreus é que as leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas são inferiores, elas são desnecessárias, tanto naquela época já, como hoje. E aí tem a passagem, Hebreus 10, 24 a 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje a gente pode entender e dizer que a gente não tem esse tipo de problema. Ou seja, as pessoas deixam de congregar, não é praticamente por esse motivo. A gente tem o problema do deixar de congregar, mas não por esse motivo específico. Como nós estudamos também na primeira lição, o que tem influenciado muitas pessoas a ser o tal do desigrejado, né? A tentar ser o crente sem igreja, está no próprio efeito da queda. A igreja, ela não é perfeita. A igreja, ela é feita de humanos pecadores. E aí, então, a gente percebe que as instituições têm os seus erros, têm as suas falhas. E algumas só têm falhas, né? Quando a gente estudou as igrejas do Apocalipse, a gente viu igrejas que tinham tantas falhas que aparentemente não eram igrejas.
Então, por esse motivo, muitos acreditam que é melhor eu não ter igreja nenhuma. Ele não encontra uma igreja, ele fala, não encontrei uma igreja. Ele vai à igreja e ele vê os defeitos da igreja. E aí ele fala, não, serve para mim. E aí é uma crise tanto institucional, ou seja, ser contra instituições, e também ser contra a autoridade humana. A gente vive num tempo de falta de autoridade. Que dia que a gente imaginou que alguém simplesmente se levantasse, né, e xingasse todo mundo? Não é todo mundo qualquer, não. Xinga lá o juiz do Supremo, o presidente, não sei quem. Ah, mas eles merecem. Bom, aí nós não vamos entrar nesse assunto agora. Tem um ponto aqui que fala sobre o respeito às autoridades, que são instituídas por Deus. Então, nessa crise, o que tem gerado? Eu não vou à igreja, não. Eu vou ficar na minha casa, e agora tem internet, agora tem jeitos de eu estudar, vou reunir com a minha família. Quantos não criam um pequeno grupo? Não, vou viver no meu pequeno grupo aqui, faz uma reunião lá com algumas pessoas. E aqui a gente não está falando, esse não é crente, esse é crente. A ideia não é levantar isso. Quem somos nós para ficar julgando as pessoas? E nós não sabemos o futuro dessa pessoa, se ela vai se afastar, se ela vai voltar para a igreja. O que nós estamos falando é que isso é errado, que da mesma forma que os judeus naquela época se afastavam da igreja para cumprir rituais e para viver uma forma paralela, existe hoje esse afastamento, de Deus e das coisas de Deus. Ponto 2, nós temos então aqui o ponto 2a, b, c, que é um comentário de Hebreus 10, 24 a 25. Se você tiver aí sua Bíblia aberta, você vai perceber. Primeiro, a vida na comunidade local requer consideração mútua. Então, Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros. É uma responsabilidade, Considerar, ou seja, ter um cuidado fraternal, ter um cuidado uns com os outros. A gente muitas vezes quer se identificar apenas com aqueles que pensam e falam e agem igual a gente. Isso é fácil, Eu converso com uma pessoa e ela não concorda com tudo, é fácil. Mas eu considerar o diferente, eu considerar aquele, como diz aqui a lição, que as pessoas vivem em etapas distintas, enquanto que um está ali todo animado, chega todo animado na igreja, e tudo que é dito, tudo que é cantado, ele acha lindo, maravilhoso. Chega um outro decepcionado da vida e começa a reclamar de tudo, e fala, que sapato feio que aquele presbítero está, e que ventilador barulhento, e se veio, porque se está nesse estado desse, às vezes nem vai à igreja. Então a gente percebe essa diferença, e nós temos que considerar. O que é isso? É dar atenção, é ser suporte, é ter empatia com os irmãos, envolver-se, dedicar-se, entender as fraquezas, as dúvidas, ajudar na infelicidade do nosso próximo. Então aqui muitos cristãos hebreus estavam afastando, aqui diz, considerando a possibilidade de afastar-se e de voltar-se ao sistema levítico do judaísmo, abandonando a vida em Cristo e desistindo da fraternidade cristã. Será que existe algum irmão aqui nesta igreja que está desistindo da fraternidade, desistindo da comunhão? E o que a gente faz? Imagina nessa época aqui, era grave o que eles estavam fazendo,
afastando da suficiência de Cristo para quererem judaísmo, para quererem rituais. Não, vamos reunir o conselho, vamos expulsar esse malfeitor antes que esse câncer leve outros junto, não é? Não é isso, aqui está falando que nós devemos considerar, que nós devemos ser apoio, instruir essas pessoas. Então, se a gente percebe que está alguém desanimado, que está alguém afastando da igreja, o que a gente faz? O pastor devia visitar ele, né? O pastor também deve visitar ele. Mas o que a gente faz? A gente deve dar apoio, porque às vezes o apoio que o pastor vai dar não é a mesma coisa do apoio que o irmão vai dar. A gente acha que às vezes a oração do pastor é mais poderosa e tal. Para determinada pessoa é mais importante sim a oração, a visita do pastor, mas para outros talvez não. Às vezes essa pessoa está desanimada com o próprio pastor. Então todos nós devemos pensar assim, né? Nesse tempo que a gente teve um certo afastamento e agora a gente está voltando, a gente fica nessa, né? Quem realmente está voltando, graças a Deus voltou, quem não voltou, por que não voltou, se está realmente ainda com preocupações, porque irmãos, falando um pouquinho dessa doença, se a gente liga a televisão, a gente desanima, porque agora vem a segunda onda, porque agora vai fechar tudo de novo, porque as pessoas continuam morrendo, aí vem e fala, olha, a Santa Casa está cheia novamente. Eu me pergunto que dia que a Santa Casa não esteve cheia, né? Quem mora aqui em Itapeva há 30 anos sabe que há problemas. Eu não estou querendo minimizar a doença, por favor, né? Não é isso não. Mas nós às vezes emitimos conceitos sem saber. Nós temos que confiar, temos que seguir a nossa vida. E aquele que quer e não pode vir à igreja, que não venha, mas que não seja isso por uma desculpa. E quem somos nós para julgar as pessoas? Porque a pandemia realmente foi uma desculpa para muitos, né? Não estou falando agora de ir à igreja. Eu encontrei com um rapaz, ele falou assim, não vou voltar para o meu serviço não. Por quê? Por causa dessa pandemia, agora eu não volto mais. Mas por quê? Né? Aí você percebe que a pessoa não quer mais, porque, eu não quero mais, não gosto mais. Ou seja, a pandemia foi uma desculpa para que a pessoa resolvesse não voltar. Muito difícil julgar um caso, uma pessoa ou outra, mas nós sabemos sim muito bem que esse tempo, como já falamos algumas vezes, infelizmente, é muito propício para a pessoa se tornar um desigrejado. É um tempo muito propício. Que a pessoa viu que, olha, não fui da igreja, estou vivo ainda, né? E posso acompanhar a igreja pela internet, posso ser crente na minha casa, não fui crente na minha casa por 3, 4 meses, posso continuar assim, muito bem. Mas vamos lá. Segunda parte. B. A vida na comunidade local requer estímulo do amor e das boas obras, considerando-nos também uns aos outros, e aí diz, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é esse estímulo ao amor e à prática das boas obras? Aqui o texto diz que isso é uma marca, é uma identidade da igreja. Nós vivemos lutas, os nossos irmãos vivem lutas, e nós enfrentamos essas dificuldades. Como nós vencemos? Nós vencemos pela ajuda de Deus e pela ajuda desse estímulo dos irmãos. Pelo amor ao próximo, por expressões visíveis do amor, a prática da bondade. Às vezes a gente não imagina, né, o quanto uma palavra, o quanto um sorriso, o quanto uma preocupação nossa com alguém faz diferença na vida daquela pessoa.
Uma mensagem que você manda para alguém perguntando como você está, faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa. Se sentir lembrado, assim se sente estimulado, porque percebe o amor. Ao nos tornarmos membros de uma igreja, somos convidados pelo Senhor a ter gestos de afeto e cuidado com os nossos irmãos, evidenciando que a igreja não é um lugar de solidão, inimizade, mágoa. Pelo contrário, somos família. Pensou nessa frase aqui, irmãos? A igreja é um lugar abençoado, mas pessoas chegam a entender e a considerar a igreja como um lugar de solidão, porque elas vão lá e se sentem sozinhas. Que é pior do que isso? Sente um lugar de inimizade e mágoa. Elas chegam lá e elas se sentem perseguidas, ao invés de acolhidas. Pode ser até da cabeça da pessoa, né? Às vezes ninguém está perseguindo ela, ela já chega lá, lá, está me olhando feio, aqueles irmãos já sabem que eu fiz isso, aquilo, não sei o quê. Pode ser da cabeça da pessoa, mas muitas vezes há uma certa separação, isolamento, e por que não uma desconsideração a alguém que não é visto, que não é notado, que não é alguém que nós importamos com aquela pessoa. C. A vida na comunidade local requer comunhão responsável. Aí a parte final que diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Requer comunhão responsável. Como naquela época havia esse afastamento, hoje há também a necessidade do estímulo, é o que nós já falamos, né? Estimularmos uns aos outros, isso indicando o amor. Isso é o culto, é a verdadeira igreja. O abandono desta liturgia de amor, adoração e vivência provoca enfraquecimento. Um tema como este nos leva a avaliar como têm sido os nossos encontros de adoração. São felizes? Distantes, mecânicos, ritualísticos, superficiais, esotéricos, com emocionalismo e em santidade? A possível resposta dão um diagnóstico da nossa condição espiritual. Repare que uma forma da gente não deixar de congregar é a gente ser uma igreja verdadeira. Semana passada nós falamos na lição 3, uma igreja mais próxima da Bíblia. Quando você vai à igreja, esse termo se sente bem é duro, né? Porque aqui a gente não vem para se sentir. Mas quando você vai à igreja, você percebe nessa igreja adoração, estudo da palavra, oração, comunhão? Ou você vai a uma igreja onde só há emocionalismo, palavras são cantadas, né? Onde só há misticismo, quase que um pastor é um mágico, né? Faz algumas coisas assim, olha lá, toma um copo com água, né? Uma igreja onde há frieza, né? Um lugar, digamos assim, não é a palavra tradicional, formal demais. A formalidade é importante, mas esse formal, ele quase que congela, né? Não tem uma comunicação. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler agora o Salmo 32, né? Algo tão rádio, hora do Brasil.
E aqui diz: felizes, distantes. A resposta a essa palavra será um diagnóstico da nossa condição espiritual. Então, como eu disse, muitos desigrejados, eles são desigrejados porque realmente, não querendo dar razão para eles, mas eles são desigrejados porque eles não alcançaram, não encontraram um ambiente, uma igreja, um lugar que os acolhesse, que servisse. E se a gente não quer que essa igreja não se torne uma igreja de cada vez mais desigrejados, de pessoas que não fiquem aqui, ou que já, se não fica aqui, vá para outra igreja, nós precisamos ser essa igreja que admoesta, essa igreja que ama, essa igreja que está junto. Temos o ponto 3 e 4, irmãos. A nossa aula aumentou o tempo aqui. Eu gostaria que vocês voltassem a participar. Eu sei que às vezes é difícil participar de máscara e com o ventilador ligado. Eu não sei como é que a gente vai fazer, não, mas vamos tentar. Aí, quem quiser falar, é um tema tão propício. A gente pode colocar um microfone aqui no meio, ou se você tiver 2 metros de distância, tire a máscara, fale alto. Mas se você quiser participar, vamos tentar dar um jeito aí. Se vocês quiserem me dar ideia, pode dar ideia, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Então fique atento aí, qualquer coisa levante a mão, vamos participar, tá bom? A gente vai se adaptando. Acho que na semana que vem eu vou colocar um pedestal aqui perto, mais para o meio ali. Eu sei que é difícil levantar, tá, mas vamos participando. Se o calor diminuir também, sem o ventilador dá para a gente ouvir. Tudo certo? Até aqui? Ponto 3. Nossa relação com os líderes. Deus tem levantado líderes para guiar o seu povo. No Antigo Testamento encontramos profetas, sacerdotes e reis, tornando-se modelos espirituais, a serem imitados, com a difícil missão de pastorear. E aí ele fala que não foi diferente com o ministério de Jesus, que ele chamou homens para servir a igreja, e além dos líderes também distribuiu ofícios, dons, e essas pessoas são escolhidas por Deus para exercer. Elas têm a autoridade dada por Deus. E aí a questão: qual é a nossa relação com essas pessoas? Aqui no começo eu achei interessante essas 2 palavrinhas, tornando-se modelos espirituais. A primeira relação que a gente tem que ter com o líder é enxergá-lo, vê-lo como um modelo. Aí alguém pode pensar: nossa, mas tanto defeito. Mas aí que está. Quando você vê uma receita de um bolo lá na internet, ou quando você vê alguém fazendo qualquer coisa, aquilo lá se torna um modelo para você, correto? O que você faz com o modelo? O bolo de laranja tem essa receita tal, e tem essa cobertura de cascas de laranja. Aí você fala: nossa, o bolo é delicioso, mas eu não vou colocar essa cobertura de casca de laranja. É um modelo, mas você retira aquilo que há de melhor. Se eu vou fazer um cartaz, eu vejo aquele cartaz lá numa escada ali, aquilo lá é um modelo para mim. Vou fazer um cartaz. Mas eu vou fazer vermelho, porque aí indica o perigo de dar escada. É um modelo. Então, quando a gente vê um líder, uma pessoa que toca um instrumento, uma pessoa que faz uma pregação, uma pessoa que faz qualquer coisa, ela é um modelo espiritual. Não é possível que essa pessoa não tenha nenhuma qualidade positiva, né? Não é possível. Não devia estar lá, né? Se é tão ruim assim, como é que está lá? Então é modelo. E aí vem a questão da autoridade. A autoridade que nós damos à pessoa, nós estamos dando autoridade porque essa autoridade veio de Deus. O texto de 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz que nós devemos acatar com apreço. Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço
os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Interessante que a autoridade, como eu disse há pouco, ela está muito desgastada. Simplesmente as autoridades que a gente encontra nesse mundo, elas são a todo tempo questionadas, e muitas vezes com mentiras. E aí a gente acaba levando esse modelo para onde não devia, né? Para a igreja, questionando os nossos líderes, questionando a própria instituição, sem saber o que está falando. As pessoas se tornaram tão críticas que criam situações até mesmo inexistentes. De vez em quando a gente vê um comunicado, né, de alguém falando: olha, eu não fiz isso, olha, a igreja não pensa isso. Aí você fica pensando: mas quem será que achou que a igreja pensava assim, né? Da onde que tiraram isso desse líder? Acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor. Então a autoridade é do Senhor. O líder, ele preside no Senhor. E os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, não é pelo que eles são. Mais uma vez aqui, o texto é bem frisado, né? Não quer dizer que você não tem que ter consideração e amor com a pessoa que não tem um trabalho específico, que não é líder, mas ele está dizendo que é um adendo, é um acréscimo, porque a gente tem que ter consideração até com o inimigo, né? Tem que amar o inimigo. Mas aqui ele fala, e dá mais um motivo para nós, por causa do trabalho que realizam. Tem uma outra passagem que fala, né, para que eles não façam isso com tristeza, né? Quantos líderes, por serem perseguidos, eles trabalham mais tristes, desanimados. A gente vê isso em muitos lugares. Graças a Deus, eu não tenho tido essa experiência, né? Acredito que a nossa igreja não tem tido essa experiência de líderes que trabalham tristes, porque são muito criticados, são muito perseguidos. Mas existe isso, né? Vocês já ouviram falar de pessoas que tentam fazer alguma coisa, mas tem alguém ali criticando. E agora eu fico imaginando, né, como certas pessoas aí na nossa nação conseguem trabalhar com 24 horas de crítica na cabeça, né? Como consegue? Como consegue? Mas não deveria ser assim. Na igreja não deve ser assim de forma alguma. Ou seguir o trabalho, mas sendo criticado o tempo todo. Nós temos que parar com essa crítica, e aqui diz ter máxima consideração. Quando você tem máxima consideração por alguém, não é qualquer coisa que abala o seu relacionamento com ele, não é verdade? Dê um exemplo de alguém que você tem máxima consideração. Vou apelar, um filho seu. Se alguém fala alguma coisa, ou se o seu filho comete alguma falha, algum erro, você naquele momento, o que você faz? Você se entristece, mas com o pecado, com o erro. Nunca você vai abandonar o seu filho, você vai criticar o seu filho. Como dói quando você vê, né, um filho sendo criticado. Então a gente ter consideração por alguém, vai além do que falam por essa pessoa. Infelizmente isso é muito usado por líderes maus, né? A pessoa não vale nada. Líderes religiosos, às vezes, são ruins, mas tem um povo firme lá, que está defendendo. Basta ter aquele exemplo que a gente citou algumas semanas lá, né? Como é que chama aquela mulher lá que falam que matou o marido? Sabe, né? A tal da pastora, a deputada lá. Liga lá na internet agora, provavelmente ela está pregando online, lá com uma igreja cheia de gente lá, falando que você é linda demais, você é quase que Jesus está sendo perseguida como Jesus.
Então, esse lado é ruim, né? Que tem pessoas que têm consideração com o líder errado. Então, não é uma consideração cega, uma consideração com o pecado da pessoa, mas consideração com o que trabalha. Amor para com aquele que serve ao Senhor. Viver em paz uns com os outros. Essa é a máxima, né, da Bíblia. Viver em paz uns com os outros. Deus estabelece o modo como os líderes devem agir e prescreve também o comportamento dos líderes no exercício de sua missão. Agindo assim, tanto liderados quanto líderes construirão uma relação fraterna entre si. E a igreja existe, e a igreja cresce, e a igreja é um lugar agradável, é um lugar da gente viver. Ninguém quer ir numa igreja onde o conselho está brigando com o pastor, onde uma irmã está brigando com a outra, né? É ruim isso para nós. E quando a gente consegue vencer as diferenças, as dificuldades, essa é uma igreja que está servindo a Cristo. Tudo bem? Alguém quer nos ajudar? Quer tentar nos ajudar? Pode falar, viu, irmãos? Ponto 4. Eu falo, pode falar, já emendo aqui, né? Vai. Vamos deixar hoje, a gente vai criando a consciência de ajudar o professor. Às vezes é uma coisa que falta, que é pulada, às vezes uma pergunta, ou até mesmo um complemento, que Deus fala com a gente pode ajudar mesmo na aula. Com certeza está passando pela cabeça dos irmãos muitas outras coisas, né? É interessante isso, né? Cada um lê a lição e na hora que lê pensa uma coisa, às vezes, totalmente diferente, né? Até a gente, eu leio uma vez, na segunda vez eu já penso uma outra coisa. Então, por isso que é rico a gente poder ajudar. Ponto 4. A nossa ação abençoadora na comunidade local. O último elemento na relação com as nossas comunidades locais está interligado ao exercício abençoador dos dons espirituais, como a expressão da nossa adoração, serviço e do privilégio de trabalhar com servos de Deus. Então, como nós expressamos a nossa adoração a Deus? Como nós expressamos o nosso amor aos irmãos? Através dos dons, através do serviço, através do privilégio de trabalhar para Deus. A vida em comunidade não envolve apenas a prática de deveres, mas também nos convida à experiência de nos tornarmos instrumentos de edificação na vida de nossos irmãos e de todo aquele que necessitar de amparo das manifestações concretas do amor. Então, eu entendi aqui, olha, que a comunidade não envolve apenas a prática de deveres. O que eu entendi aqui é o seguinte, que a gente lê a Bíblia e a gente lá tem dever, né, de fazer o bem, de não mentir, de falar a verdade, de ser honesto, de viver uma vida de paz. Mas ele disse que além da palavra de Deus ser um ritual de coisas, de mandamentos mesmo, né, de coisas que nós devemos cumprir, a forma que nós devemos viver, nós também nos tornamos instrumentos na vida das outras pessoas. Então a vida não é só cumprir dever. Eu cumpri os meus deveres, todos, não bebo, não fumo, não mato, não faço isso, não faço aquilo, já está tudo bem. Então a vida da igreja, a vida cristã não se resume a isso. Aí eu tenho uma cartilha do que é certo, do que é errado, que eu posso fazer, em quanto tempo tem que cortar o cabelo, qual é o tipo de amizade que eu devo ter e tal. Não é só isso. A vida cristã, ela inclui o nosso trabalho na igreja, como nós podemos servir na igreja.
E aí, irmãos, são de muitas, muitas, muitas formas, né? Muitas formas. E a gente precisa realmente estar aberto para isso. Eu sempre digo, não é o tamanho da obra que a gente faz, né? Tem pessoas que fazem coisas que chamam, mas assim, como aquela pessoa consegue fazer tantas coisas, né? Mas isso não significa que é melhor do que o outro. Às vezes que se dedica a um ministério, entre aspas, né, que a gente chama de pequeno, é uma pessoa abençoada. Não, com certeza é uma pessoa abençoada, tanto quanto o outro. Se eu tenho o ministério da oração, eu vou orar toda semana pela minha igreja, tal hora, eu vou jejuar pelo meu irmão tal, vou contribuir com essa causa, ou com esse missionário, vou mandar uma mensagem todo dia lá no meu grupo, falando de Deus, seja o que for. Vou me dedicar à pregação, à música. Tudo isso é estarmos no corpo de Cristo. Então não é só prática de deveres, mas também ser instrumento de edificação na vida dos outros. E aí tem uma passagem de Efésios 4, 13, Efésios 4, 11 a 13, está aberto o seu microfone aí, Denise? Leia para nós, para eu descansar, que eu estou perdendo o ar aqui. Estou desacostumado, né? Eu falava meia hora, 40 minutos. Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu devo procurar os meus dons e entender que o próprio Deus é quem concede, é que Ele mesmo concedeu uns para, e aí tem uma lista, né? Então eu não devo me preocupar, porque se é um chamado de Deus, Ele vai me capacitar para exercer aquilo. Há muitos empreendedores, né? Hoje em dia se fala muito sobre trabalhos, as pessoas criando coragem de abrir empresa, de fazer certas coisas, de começar novos cursos que antes não faziam. E o está difícil hoje, é empreendedorismo cristão, né? Ou seja, essa palavra nem acho que pode ser muito usada aqui, né? Mas e esse amor, essa busca de dons, de servir a Deus, o quanto isso tem nos incomodado a fazer. Como eu disse há pouco, a gente pode fazer tanta coisa. Mas eu não tenho dom para isso. Você sabe se você tem, será que você não tem? Eu vejo, por exemplo, pessoas com a voz tão bonita. Você tem uma voz tão bonita. Hoje em dia está tão fácil, você não precisa nem ter um equipamento. Hoje todo mundo tem equipamento, que é um celular. Por que você não grava uma mensagem? Coloca lá num lugar. Mas ninguém vai assistir. Alguém vai assistir. Ele está muito preocupado com o número, né? 3 visualizações. Mas e se Deus colocou aquele momento para você gravar uma mensagem, e dessas 3 visualizações, uma pessoa está lá no outro lado e ela precisava ouvir aquela mensagem. Isso acontece demais. Demais. Então o universo para a gente servir a Deus hoje é assim, ilimitado, com tanta facilidade de tecnologia. De alguma forma nós podemos servir a Deus, porque Ele mesmo é quem concede os dons. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, o privilégio a gente tem muito grande de servir na igreja, de ser a boca de Deus, a evangelização. Irmãos, se Deus quisesse, Ele
pregava direto para todo mundo, não precisava da gente, mas ele quis que a gente falasse alguma coisa. Ele quer que a igreja seja essa coluna, seja esse baluarte da verdade, sirva, anuncie, uns levando os outros, desde lá do começo, né, o povo de Israel era chamado, para quê? Para ser testemunho. Então ele nos dá a condição de ser alguém, e ele nos capacita. E esse aperfeiçoamento é para quê? Para que a gente seja importante, para que a gente abra uma empresa gospel, né? Não. Para edificação, unidade e pleno conhecimento do Senhor. Então edifica a igreja, une a igreja, porque não há um lugar mais especial de união do que um lugar onde está todo mundo trabalhando. A gente não tem o que fazer, a gente vai começar a achar motivo para criticar, mas quando a gente está trabalhando, há unidade, mesmo porque o corpo precisa de um membro, de outro, né? Ninguém trabalha sozinho. Pleno conhecimento do Senhor. Assim, quando nós trabalhamos, nós conhecemos a Deus melhor. É nessa experiência de exercer os nossos dons que nós crescemos espiritualmente, que nós nos aproximamos de Deus, porque Ele diretamente está dando essa aula para nós. E aí nós crescemos espiritualmente. A implicação desta verdade nos conduz à consciência do nosso papel na construção da maturidade espiritual. O conhecimento desse trabalho produz uma sensação de utilidade e, ao mesmo tempo, uma divisão de tarefas, demonstrando que o empenho de cada membro é determinante para o crescimento da igreja e avanço do reino. Então, é muito importante mesmo nós servirmos a Deus. Conclusão: a igreja é marcada por uma estrutura e por processos organizacionais. Então, lembra da pergunta lá no início? Qual a importância da natureza organizacional da igreja e para os seus membros? Aqui diz, a igreja é marcada por uma estrutura e por processos organizacionais, e esse aspecto nos ensina que cada membro tem um compromisso de envolver-se com a sua comunidade, congregando, revelando amor, dedicando-se à comunhão e considerando a sua importância no exercício dos dons espirituais. Então, esse aspecto de organização é ele que vai nos dar estrutura para servir a Deus. Sociedades internas, presbíteros, diáconos, programações, culto, estudo bíblico, reunião de oração, até mesmo a questão de reuniões da igreja, do conselho, presbitério, tudo isso faz parte de um vínculo para que a gente tenha uma firmeza naquilo que nós fazemos, na palavra de Deus. Há o momento do estudo, há o preparo do estudo, tudo isso faz parte, né, de algo que vai manter a estrutura firme, melhor. A igreja não pode ser um lugar que, vamos lá, né? Prega você hoje. Não, tem que ter uma escala, tem que ter um envolvimento nesse sentido aqui. Aí ele fala, os documentos estatísticos também se configuram como elementos importantes da igreja de Cristo. Somos convidados à reflexão de que a igreja é tanto um organismo vivo quanto uma organização dinâmica. É vivo, mas ela é dinâmico, tem uma estrutura. A estrutura em si não tem vida, mas essa estrutura ela serve como suporte, né, para a vida. Ela vai fazer com que as coisas criem raízes.
E aí vem as perguntas da aplicação. Diante do que aprendemos, surgem algumas questões. Como tem sido o seu envolvimento com a igreja local? Perguntas pessoais. Como você se tornou oficialmente membro? Não. Você já se tornou oficialmente membro desta comunidade? Conhece a estatística de sua igreja? Quantos adolescentes, crianças ou idosos congregam com você? Quando os irmãos estão cansados, desistindo de congregar, o que você faz? Então são perguntas importantes da gente responder. Nossas respostas mostram qual é o significado da igreja local em nossa vida. Lembre-se de que a igreja é um lugar de habitação de Deus, da comunhão e de relacionamentos transformados pelo Espírito Santo. Que Deus os abençoe e nós possamos assim seguir estudando essas lições, né? Que venham a comprovar, né? a comprovar a importância de nós sermos apoiadores da nossa igreja, tanto quando nós estamos na nossa casa, orando, agora acompanhando, né, grupos como grupo de WhatsApp, de alguma notícia, de algum pedido de oração, mas principalmente não deixando de congregar, como é costume de alguns. E essa deixa de congregar, a gente sabe muito bem como funciona, né? Eu deixo um dia, eu deixo 2, deixo um domingo, deixo uma quarta, e daqui a pouco eu vou só no culto do dia 31. E olhe lá. Então, na próxima semana, nós vamos estudar a lição 4. Nós já estudamos a 3. Tá? Preparem para estudar a lição 4. Crentes mais próximos uns dos outros.